Seja muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e você está assistindo o curso de Heresiologia, abre aspas, religiões e religiosidade, fecha aspas, módulo 2. A partir do momento que você concluiu o módulo 1 do curso Heresiologia, você agora está bem preparado e apto para agora compreender certos fenômenos da religiosidade que necessariamente não são de origem bíblica, tá? E a partir daí, vamos começar a fazer algumas pesquisas, exames e análise dentro de outras ciências, como por exemplo, a antropologia, a sociologia, a filosofia e também a chamada ciências da religião. Então, a partir desta videoaula, que já é uma aula inaugural de apresentação do módulo 2 do curso Heresiologia, nós vamos daí receber informações que, a princípio, elas divergem e contradizem com a palavra de Deus, né? Porém, como você já bem sabe, a nossa Escola Superior de Teologia Cristã, TURIP, ela é confessional, ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, ainda que apareça um anjo ou uma ciência ou algum tipo de religiosidade que venha contra a palavra de Deus, nós preferimos a palavra de Deus. Aqui, este curso, esse módulo 2, é apenas para você perceber como o mundo sem Deus, o mundo sem o Evangelho, compreende certos fenômenos religiosos que estão impregnados em culturas locais, em contextos anteriores e posteriores. Vamos ver como as percepções de homens que não são regenerados pelo Espírito Santo vê e analisa a religião sem que venhamos nos influenciar por essas falsas conjecturas que conduz, inclusive, desde o ensino fundamental até mesmo as faculdades, dizem que, através da doutrina da relatividade, da relativização do pós-modernismo, que todos os caminhos conduzem a Deus. E isso diverge da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que só existe um único caminho, que é Jesus Cristo. Então, nós ficamos conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E assim por diante. E assim a gente vai também percebendo os argumentos que são contra o cristianismo, que são contra a palavra de Deus, para a gente conseguir preparar bons argumentos racionais, bíblicos, filosóficos, históricos contra religiões e religiosidades que é contra a palavra de Deus. Isso também inclui, tá, dentro dessa minha introdução geral, que muitas religiões que se dizem protestantes ou cristãs ou seguidores da Bíblia, e em suas manifestações ou em seus atos que decorrem de fenômenos religiosos e espirituais, elas, em muitas partes, não são de origem bíblica e muito menos têm o alvará, né, a autorização hermenêutica para certos acontecimentos, sejam eles cultos ou sejam eles doutrinas, pois divergem da palavra de Deus. Então, ainda que essa lição, essa revista, que é mais para pequenos grupos, né, de estudos bíblicos, tá? Eu achei que essa revista ela tem um conteúdo muito abrangente, muito importante para dar continuidade ao nosso objetivo de fazer você conhecer as heresias e seitas que estão aí pelo mundo afora. É claro que não iremos abordar todos os detalhes, mas aqui você vai perceber que existe a necessidade de saber que, como ser humano, nós manifestamos certas crenças, certos fenômenos da religiosidade, sejam elas de origem cristã, autêntica ou falsa.
Então, aqui que a gente venhamos desenvolver o dom, né, o talento, né, a capacidade de discernir espírito e que, acima de tudo, venhamos ficar com os 66 livros das Escrituras, pois eles são inerrantes e é a palavra de Deus. Então, que nosso curso sempre tenha como o referencial de salvação hermenêutico, o principal meio, a Bíblia, né? E mesmo assim, a gente vai poder ver que certas religiões e religiosidades é necessário a gente perceber isso para poder realmente assim a gente fazer em alguns aspectos a obra missionária, a obra da evangelização, a obra do ensino, né, seja ele dentro de seminários ou da escola bíblica, e que esse curso venha também capacitar você em algum momento que você esteja aqui passando e viu esse vídeo, né, você puder utilizar ele em sua escola dominical ou alguma resposta para algum membro de seita que venha realmente trazer diversos objetivos através desse vídeo. Mas nosso principal objetivo é, acima de tudo, mostrar que Jesus está acima das religiões, né? Pois, por quê? Porque ele é 100% Deus e 100% homem. As religiões é uma falsa imitação. Vocês vão perceber depois porque eu estou dizendo isso mais adiante, tá? Porque as religiões elas estão inseridas dentro de um viés de seitas e de heresias. O cristianismo não, porque o cristianismo ele não parte da minha construção, ele não é uma mentalidade minha, né? Ele advém da palavra de Deus, do Deus da Bíblia. Então, seja muito bem-vindo ao nosso curso de heresiologia e a temática, né, que vamos estudar aqui é esses comportamentos, esses aparecimentos que querendo ou não, parece que a cada ano e a cada momento sempre está surgindo falsos deuses, falsas religiosidades. Então, como é que a gente vai se preparar, né, e ficar realmente na autenticidade, no genuíno evangelho, né? E eu quero também mostrar a vocês no discurso do nosso estudo aqui que nós preservamos e também trabalhamos a espiritualidade cristã, que está muito acima da religiosidade, porque a religiosidade se baseia apenas na capacidade humana, abre aspas, que o ser humano está caído, né, do seu caráter se tornar bom, mas isso é aparentemente inconsistente, né, pois não existe no ser humano atualmente, depois da queda de Adão, essa capacidade de bondade realmente, né, ainda que haja algum tipo de motivação para produzir coisas boas um para os outros, mas isso não vem, dependendo do contexto, obviamente, de um novo nascimento que só vem do Espírito Santo e não das religiões, ok? Então aqui, quem quiser a revista em PDF, eu envio para vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, eu vou dar uma lida aqui, tá certo? A princípio, eu acho que é na página de número 5, diz assim: religião é um homem buscando Deus, por isso há muitas religiões. O evangelho é Deus buscando o homem, por isso há um só evangelho. Stanley Jones. É uma frase interessante, uma frase que nós precisamos meditar, que foi escolhida aqui pelo autor, porém, não quer dizer que eu estou concordando com tudo que está dizendo, né? Esse é fato. A religião é um homem buscando a Deus. Por isso há muitas religiões, muitos caminhos, mas esses caminhos e essas religiões não têm validade. Por que não? Porque nenhum desses iluminados, seres iluminados, ele nasceu sem pecado, ele é 100% Deus, 100% homem, e nenhum deles conseguiu ressuscitar ao terceiro dia. Então o Evangelho é, de fato, Deus buscando o homem por meio da sua graça, e por isso somente há um Evangelho. Não existem vários Evangelhos, né?
Bem, aqui diz assim: o estudo das religiões nunca pode ser uma atividade apenas intelectual. Por quê? Porque se a gente for apenas uma atividade intelectual, apenas de um desejo de perceber o que é religião, né, a gente vai acabar se tornando ateus, céticos, alienados e seres irracionais, materialistas, é, apenas profissionais da área. Né? Hoje, as maiores faculdades do mundo, né, que fazem teologia, dão curso de teologia, são todos adeptos do agnosticismo, do ateísmo. Né? Poucas são, de fato, realmente cristãs e bíblicas autênticas. Então, é imprescindível elucidar a verdade dos fatos, como são, e depois tomar posição. Ou seja, a nossa atividade intelectual para estudar religiões e religiosidades é importante, é interessante, é válida, mas a gente precisa tomar cuidado para não ser tomado pelas falsas crenças dos povos no qual nós estamos estudando e, ao mesmo tempo, estamos inseridos em nossa sociedade. E assim a gente precisa sempre fazer o cuidado de sempre evocar o nome de Deus, do Espírito Santo, para nos guardar de todo mal. Né? Então, a partir desse princípio, que o Espírito Santo está guiando o seu estudo, fica evidente que a verdade será atingida, pois a verdade ela é real, objetiva, boa e absoluta. E assim a gente pode, de fato, não somente tomar posições, mas apresentar uma boa defesa da fé cristã. Esse curso também tem como objetivo trazer dentro desses objetivos, tá, a necessidade da apologética cristã. Então você que estuda religiões, religiosidade ou heresiologia, é de fato imprescindível sempre estar caminhando com a apologética cristã, ok? E para isso a gente precisa estudar os vírus, as bactérias, para criar o remédio, o medicamento e o antídoto correto contra essas infecções que estão dia após dia querendo substituir a palavra de Deus por invenções e falácias humanas. Então, existe de fato o valor em estudar religiões e religiosidades. E o autor aqui apresenta pelo menos 3 objetivos, 3 valores ou 3 propósitos. Primeiro, mostrar que a existência das religiões confirmam a necessidade que o homem tem de preencher a eternidade que Deus colocou em seu coração. Depois eu vou comentar isso aqui, tá? Segundo, o segundo propósito é mostrar a singularidade de Jesus Cristo. Perfeito. Terceiro propósito, preservar e propagar a sã doutrina. Ótimo. Fenomenal. Voltemos ao primeiro propósito. Mostrar que a existência das religiões, que são várias, confirmam a necessidade que o homem tem de preencher a eternidade que Deus colocou em seu coração. Ainda que as religiões que você e nós viemos aqui estudar não têm origem bíblica, tá? Elas são milhares e várias. Elas apenas se apresentam nesse mundo como fagulhas na qual o ser humano ele necessita, de fato, conhecer Deus. Ainda que esse ser humano participe de uma religião que não segue as escrituras sagradas, ele manifesta, ainda que dê um tiro no próprio pé, manifesta a necessidade de querer a salvação, mas ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas se endurecem e as religiões, essa religiosidade, em vez de ser uma pequena força que conduz a Cristo, torna esses indivíduos propensos a caírem cada vez mais no abismo, porque as religiões, líderes, não salvam ninguém, somente Jesus Cristo. Mas mesmo assim, o ateu agnóstico, quando manifesta as religiões que ele tem dentro de si, ele manifesta que existe uma carência, uma necessidade de que, como seres racionais,
necessitam de Deus, mas como seu coração hoje está obscurecido pela queda e pelos pecados e que eles cometem dia após dia, isso os afasta de Deus, tá? O autor diz assim: artesão de uma tribo indonésia constrói um barco de madeira em miniatura e o levam à beira do rio para um sacrifício, usando o animal. E quando se pergunta a eles o que deixaram no barquinho, responde: meu pecado. Depois o chefe deixa o barquinho ser levado pela correnteza do rio, enquanto os espectadores gritam: estamos salvos. Embora essa cerimônia religiosa não salve ninguém do seu pecado, Richardson a vê como exemplo de uma ponte para o conhecimento do Evangelho. Então, é extraído do livro Fator Melquisedeque, tá? Edição em Vida Nova. Então, nesse primeiro tópico, mostrando sobre o propósito de estudar religiões e religiosidade, é ver que existe a possibilidade de mostrar o Evangelho a um espírita, a um testemunho de Jeová, a um católico, a um membro do neopentecostalismo, mostrar o verdadeiro Evangelho para essas falsas religiões. Existe essa possibilidade, mas o fato deles estarem desse lado da verdade, né, contra a verdade, obscurece cada vez mais o coração deles. Mas é fato que quando a gente estuda o Evangelho, estuda religiões e religiosidade, o que fica de fato comprovado é que nenhuma cerimônia religiosa salva ninguém do seu pecado, salva ninguém do inferno, somente Jesus Cristo. Mas a pós-modernidade, não é, com os movimentos de esquerda e por aí vai, e os próprios dogmas de seitas, sempre utilizando falsos viés democráticos, políticas, enfim, dizem que Jesus Cristo é uma ofensa. Né? Isso aí já entendemos que é ação maligna. Né? Segundo propósito. O segundo propósito é mostrar a singularidade de Cristo. Cristo Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ninguém em toda a história conseguiu produzir, assim, vamos dizer assim, falsificar, né, um outro Cristo, pois não temos como falsificar. Não há como acreditarmos em espíritos, não é, em manifestações que levam o homem para distante da Bíblia. Não há como a gente admitir isso, porque somente Jesus Cristo é a verdade, a vida e o caminho, e ninguém mais é digno de honra e de exaltação, conforme as Escrituras nos revelam. O autor diz assim: a filha de Billy Graham, Anne Graham Lotz, no programa de entrevista, ouviu a seguinte pergunta: você é uma dessas pessoas que crê que Jesus é exclusivamente o único caminho para o céu? E o entrevistador acrescentou: você sabe como as pessoas nos dias de hoje ficam bravas com isso? Sem piscar os olhos, ela respondeu: Jesus não é exclusivo. Ele morreu para que qualquer pessoa possa vir a ele e obter salvação. Bem, Jesus, ele de fato é exclusivo, pois as religiões não têm como sugar, né, para os seus líderes, os seus fundadores. Por exemplo, vamos pegar a questão do Papa. O Papa, ele é a maior autoridade da Igreja Católica, é o substituto de Cristo. Né? Esse indivíduo, como exemplo, ele não é 100% Deus e 100% homem. Se ele morrer hoje, ele vai ficar morto para todo sempre. Nada e nem ninguém vai poder ressuscitar ele. Nenhum dos santos da Igreja Católica, nem todos os santos poderá ressuscitar um homem morto. Nem mesmo a ciência humana. Somente Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é único, é singular, é exclusivo. Né? Um exemplo, assim do mesmo modo, Kardec, que até hoje morreu, os adeptos da seita dos Mormons, que está morto e vai continuar morto, ninguém vai poder ressuscitá-lo. Somente Jesus Cristo.
Por isso que ele é superior a religiões e religiosidade. Então, fato é que ele é o único caminho para o céu. O Evangelho de João atesta isso, confirma isso, garante isso. Tá? Propósito 3. Preservar e propagar a santa doutrina. Então, nosso curso, além de dizer que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, o único caminho para Deus, a única verdade e a vida, nós temos, por meio desse curso, propagar a doutrina bíblica. Tá? Não nos basear ou acreditar em conjecturas humanas. O autor diz assim: embora a religiosidade humana confirme a imagem de Deus no homem, a Bíblia afirma que muitas pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25. É justamente isso que as religiões e as religiosidades, ou os fenômenos religiosos, sejam eles apenas sociológicos, apenas do âmbito social, ou até mesmo do âmbito espiritual, muitos desses adeptos e desses espíritos ou dessa ideologia modificam a verdade de Deus em mentira. É o caso das Testemunhas de Jeová, como exemplo. Eles hoje já têm sua própria Bíblia falsificada, adulterada e totalmente cheia de erros. E assim mesmo assim, eles acreditam que querem a verdade. Então, estão mudando, pouco a pouco, a verdade de Deus. Tá? Eles, em vez de acreditar no verdadeiro evangelho, eles adoram e servem a uma criatura, né? Ao seu líder, Charles Russell, ou Allan Kardec, ou ao Papa, ou algum chefe de tribo, enfim, substituindo o Criador por as suas meras conjecturas. Isso significa que nem todos adoram a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 14, versículo 24. E que há cultos que Deus rejeita, mesmo sendo feitos em seu nome e para ele. Jeremias capítulo 6, versículo 20. E Amós capítulo 5, versículo 21 e o 23. É sabido que aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo fala de Deus, todo mundo chama Deus, ateus, agnósticos, os religiosos, políticos, mas isso não confirma, isso não comprova, isso não atesta, isso não valida, isso não garante que eles sejam, de fato, homens salvos e remidos pelo sangue de Cristo. O que vai realmente comprovar se eles são, de fato, cristãos autênticos é se eles obedecem apenas à Escritura e conseguem manifestar os frutos do Espírito. Sem isso, meu amigo, não adianta nada. Então, o objetivo desse nosso curso também o objetivo desse curso não é atacar a sua religião, denegrir a sua religião, a sua pessoa, né? Mas mostrar que esses ensinos que as religiões e as religiosidades têm ensinado, até mesmo no meio educacional, ou nas televisões, ou nos jornais, né? Como, por exemplo, o horóscopo, eles, quando são comparados com as palavras eternas de Cristo, são contraditórios. Cristo refuta tudo isso. Tá? Então, que Deus conduza esse curso, né? Conduza esse estudo, tá? Para se continuar, na verdade, por meio do seu poder, e assim poder compreender e concluir o nosso curso de heresiologia. Nesse curso, a gente vai abordar os seguintes temas, tá? Veja só, religiosidade humana, tá? No próximo vídeo que a gente vai abordar aqui. Esse vídeo é o vídeo de introdução, é um vídeo de apresentação, é um vídeo introdutório ao tema geral. Vamos ver depois, no segundo vídeo, religião ou revelação. Uma pergunta: o que é uma seita? Por que estudar seitas e heresias? Grupos religiosos na época de Jesus, vamos estudar isso. A verdadeira igreja, o que é a igreja, né? Catolicismo,
Maria a Bem-aventurada, o problema da idolatria, espiritismo, mormonismo, testemunho de Jeová, budismo e judaísmo, islamismo, ateísmo, influência das religiões no comportamento humano e por que vai ser o vídeo 17, tá? Então vai ter um total de 18 vídeos, 18 a 20 vídeos, né? Esse módulo 2. E o último vídeo será por que Jesus é diferente. Esse é, de fato, o vídeo que vai realmente nos ajudar em tudo, desde o começo ao fim. Então, eu agradeço aqui a vocês, a sua participação, tá? Eu espero vocês aqui no curso, no módulo 2. Faça sua inscrição. O curso está custando apenas R$ 50, que é um curso que vai enriquecer bastante, vai ter direito certificado, tutoria agendada. Mais informações pelo WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. Forte abraço, compartilhe esse vídeo, se inscreve, deixa seu like, comenta, né, participa, faz com que o nosso canal se expanda, mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse nosso trabalho, né, nos ajuda divulgando, compartilhando seus grupos do WhatsApp, seus cursos de EBD, escola dominical, que esses assuntos vai de alguma forma ajudar, talvez agora ou talvez no futuro, a nos compreender que somente Jesus Cristo salva. Bom, forte abraço e eu agradeço a sua participação.